A graça e a paz do Senhor. Dando continuidade à meditação no livro de Atos, nesta manhã vamos meditar em Atos capítulo 3, versículos 11 a 16, que diz assim: E apegando-se o coxo que fora curado, a Pedro e João, todo o povo correu atônito para junto deles ao alpendre chamado de Salomão. E quando Pedro viu isso, disse ao povo: Varões israelitas, por que vos maravilhais disto? Ou porque olhais tanto para nós como se por nossa própria virtude ou santidade fizéssemos andar este homem? O Deus de Abraão e de Isaque e de Jacó, o Deus de nossos pais, glorificou a seu filho Jesus, a quem vós entregastes e perante a face de Pilatos negaste, tendo ele determinado que fosse solto. Mas vós negastes o santo e o justo, e pedistes que se vos desse um homem homicida, e matastes o príncipe da vida, ao qual Deus ressuscitou dos mortos, de que nós somos testemunhas. E pela fé no seu nome, fez o seu nome fortalecer a este, que vedes e conheceis. E a fé que é por ele, deu a este, na presença de todos vós, esta perfeita saúde. Que Deus abençoe a sua palavra na nossa vida. Quero falar do homem que Deus quer usar. E homem no sentido genérico, humanidade. Homem e mulher, Deus usa tanto um como o outro. O homem que Deus quer usar. Em primeiro lugar, o homem que Deus quer usar tem uma resposta de Deus para o povo. Nós vimos o milagre daquele coxo. O homem que tinha aproximadamente 40 anos de idade e que nasceu daquela maneira e que vivia na porta do templo pedindo esmola. Esse homem foi curado de maneira milagrosa. Ele estendeu a mão para Pedro e João, que vinham para a oração. E Pedro e João, olhando para ele, deu-lhe a seguinte ordem: olhem para nós. E ele olhando, esperando receber alguma coisa, e eles disseram: nós não temos ouro nem prata, mas do que temos te damos. E em nome de Jesus Cristo levanta e anda. E aquele homem, saltando, entrou no templo. E ali, com muita alegria, gritava, louvava a Deus pela sua cura. Nunca podia imaginar aquela situação. Depois, ele viu Pedro e João, que entraram depois dele no templo, e correu para junto deles, para abraçá-los, para agradecer. Estava, de fato, muito feliz. E foi nessa hora que o povo que conhecia aquele homem, que sabia que ele vivia ali daquela maneira toda a sua vida, fica atônito, fica maravilhado, fica espantado com aquilo que viram. E ficaram olhando para Pedro e João, como se eles fossem seres divinos. E é nessa hora que o homem de Deus tem uma resposta para eles. Primeiro eu quero dizer que muitas pessoas usam do que Deus lhe dá, de dons, para se engrandecer. Quero que você saiba que curas e milagres não são em si provas de que Deus está usando alguém. Muitas pessoas usam de falsos milagres, de remédios que amortecem, ou de palavras que encantam pessoas, para dizer que curaram. Quantas pessoas, depois de receber a cura, morrem, porque deixaram de usar determinado medicamento. Pessoas que usam da fé de outras pessoas para seu próprio interesse. Interesse de fama, interesse de dinheiro. Quero ler um texto
para ilustrar essa situação. Está em Lucas capítulo 9, versículo 49 até os 50, 49 e 50, que diz assim: respondendo João, o apóstolo João, que andava com Jesus, disse: mestre, vimos um que em teu nome expulsava os demônios, e lhe proibimos, porque não te segue conosco. E Jesus lhe disse: não o proibais, porque quem não é contra nós, é por nós. E quando nós lemos esse texto, a impressão que temos é que Jesus aprovou aquele trabalho. Não, Jesus não aprovou. Apenas Jesus disse que o deixassem. Quantos usam o nome de Jesus para seu próprio interesse? Não andava com Jesus, mas usava o nome de Jesus. Que maravilha há nisso! Qual é o mais importante? É o milagre ou o Deus do milagre? É o nome de Jesus que eles usam como um mantra para curar alguém? Para expelir demônios? Ou conhecer e andar com o próprio Jesus? Quantos andam atrás das coisas que Deus dá e não atrás do Deus que dá as coisas? O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Ele é meu pastor, isso é o que me basta. A minha graça te basta. Então, em primeiro lugar, precisamos tomar cuidado com estes homens que se dizem homem de Deus por causa de milagres que falam. O homem de Deus recusa exaltação. Ele não aceita. E aqueles homens olhando para Pedro e João, e eles disseram: por que olhais tanto para nós? Como se por nossa própria virtude ou santidade fizemos esse homem andar. O trabalho do homem de Deus se resume na sua fé. Não é fé no que ele vai fazer. Não é fé na sua própria vida, nas coisas boas que ele faz e fala e pensa e vive. E nem fé na sua oração, mas fé em Deus. Lembra como eles curaram aquele homem? Ouro nem prata nós temos, mas do que temos te dou. Em nome do Senhor Jesus, levanta e anda. É nesse nome que há poder. O homem de Deus, ele confia em Deus. Deus pode fazer qualquer coisa. Nosso Deus é Deus do impossível. E nós pedimos a Deus tudo o que precisamos. E compete a nós esperar que Deus nos dê o melhor para nós, que nem sempre é aquilo que pedimos. Em terceiro e último lugar, o homem de Deus, que não recebe exaltação, que não se promove por causa do milagre, exulta a Deus diante dos homens, nas situações que lhe é proposta, como esta. Aquele homem curado, abraçado com eles, e aquela multidão olhando para eles atônita. Então eles aproveitam para exaltar o nome de Deus. E nós lemos assim no versículo 13: o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, o Deus de nossos pais, glorificou a seu Filho Jesus. E eles começam a falar de Jesus. E quem é esse Jesus? Ele diz: é aquele que vocês entregaram perante a face de Pilatos. E mesmo tendo Pilatos tentado salvá-lo, oferecendo até um outro, vocês preferiram o outro. E esse outro era um homem assassino. Vocês se recusaram a
receber Jesus naquele tempo, preferindo Barrabás. O homem de Deus apresenta Jesus como aquele que foi morto, mas que Deus exaltou. Continuamos no verso 14. Mas vós negaste o santo e o justo, e pediste que vos deste um homem homicida, e o mataste. Mataste o príncipe da vida, ao qual Deus ressuscitou dos mortos, de que nós somos testemunha. E pela fé ele fez esse homem andar. Sabe por quê? Porque ele está vivo. E ele continua vivo, continua fazendo obras nas nossas vidas. Os discípulos pregaram o que viram, a ressurreição. Pregaram o poder que eles viram nas curas e usaram deste poder no nome de Jesus. Eles foram chamados para continuar a obra de Jesus. E agora voltemos para nós, para a aplicação para a nossa vida. Nós somos homens e mulheres de Deus. E Deus quer usar as nossas vidas. Não para a nossa própria promoção, mas para a promoção do nome de Jesus neste mundo. Então precisamos confiar, acreditar nesse poder que há no nome de Jesus. Acreditar que Deus pode todas as coisas. Recusar receber qualquer exaltação. E que só a Deus é devida. Que devemos exaltar a Deus diante dos homens em toda a situação que for possível. Mas precisamos também aprender a manejar bem a palavra de Deus. Conhecer bem o Evangelho para poder pregar com ousadia. Você é homem de Deus e mulher de Deus. Que Deus te abençoe e te use. Que nós possamos, através das nossas vidas, exaltar a Deus, mostrando a nossa fé, a nossa confiança, orando, confiando no Deus poderoso e bondoso que age sobre a nossa vida, mas acima de tudo, exaltando e glorificando o nome de Jesus diante dos homens do mundo. Amém? Vamos orar. Pai, obrigado, Pai. Abençoa o teu povo. Povo do Senhor. Povo que crê. Povo que confia. O povo que prega a palavra. E espera a operação do Senhor nas nossas vidas. Nós te agradecemos. No nome poderoso de Jesus. Amém.